Hey everybody, galera da primeira série, mais uma vez, good morning, good afternoon or good evening. Good morning. Então vamos lá. Hoje a gente está aqui para falar de um ponto gramatical que é bem flexível, bem elástico, ele tem alguns sentidos, alguns usos. Hoje a gente vai falar dele simplesmente para falar de ações que estão acontecendo no momento da fala. Se encaixar, se nós tivermos um tempinho, eu vou mencionar os outros usos dele também. Eu estou me referindo ao Present Continuous, que também é chamado de Present Progressive. Olha lá, Continuous, da ideia de continuidade, Progressive, da ideia de progressão. Vem comigo e vamos falar sobre ele. Então vamos lá. No Present Continuous ou Present Progressive, a primeira coisa que nós temos que pensar a estrutura é verbo to be mais verbo principal com ing. Agora, já que nós estamos nos referindo ao present, então o verbo to be é conjugado no presente. Meus queridos, a gente está falando sobre coisas que nós estamos fazendo agora. Eu estou falando com vocês. I am talking to you. Vocês estão prestando atenção. You are paying attention. Aqueles alunos estão pegando a apostila. They are getting their books. Então, a gente sempre vai ter essa estrutura aqui, obviamente, com as alterações de afirmativa, negativa e interrogativa. Então, vamos lá, gente. Olha, aqui a gente já tem a forma afirmativa, a forma negativa e interrogativa. E vocês vão perceber como isso é super tranquilo. Eu tenho o sujeito na afirmativa, o verbo to be. Por que é are? Porque aqui eu estou falando dos meus alunos, de vocês. Portanto, se são os meus alunos, eles estão. Essa é a forma do verbo to be para they. Então, os meus alunos estão fazendo tarefa. Veja bem, eles não estão. Forma negativa do verbo to be. Bagunçando, fooling around. E a pergunta é, e você? Você está fazendo tarefa? Agora, veja bem, não podemos nos esquecer. Eu optei por are, porque o meu sujeito, tanto aqui como aqui, requer are. Mas muitas vezes eu vou utilizar is. Por exemplo, at this moment, one student is filming the class. Right, Vanessa? Então, nesse momento, uma aluna está filmando a aula. Eu optei por is porque one student is he or she. In this case, she is. Correto? E am, obviamente, eu só vou utilizar quando eu estiver utilizando como sujeito I. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar de como é que funciona esse acréscimo do ing, que neste caso, é sim traduzido como indo, endo, ando. A gente já sabe que em alguns momentos ing não tem essa tradução, mas aqui ele tem essa tradução, porque nós estamos falando que as pessoas estão fazendo alguma coisa, correndo, brincando, andando, sorrindo, não é assim? Bom, basicamente, vamos falar sobre verbo mais ing. A grande maioria dos verbos simplesmente ganham ing, doing. É isso, fazendo, essa é a ideia. Alguns verbos, aqueles que terminam em e, vão perder o e, vão ganhar o i e o ing. Live, viver, morar, living. Outros monossilábicos que terminam em consoante, vogal, consoante, ou algumas vezes são formados por consoante, vogal, consoante, como por exemplo cut, só C-U-T, a gente precisa dobrar a última e depois acrescentar no ing. Então, fazendo compras, shopping. Atenção, a gente tem aquela tendência de pensar, poxa, e aí, terminou em Y, ing. Não tem que tirar nada, você só vai tirar nesse caso aqui e nesse que eu vou dizer. Existe o verbo die, como existe o verbo tie. O que a gente tem que fazer? Nesse caso, a gente saca isso daqui, acrescenta um Y e acrescenta um ing, dying. Agora aqui é algo interessante. Aqui eu disse, olha, verbos monossilábicos, terminados ou formados por consoante, vogal, consoante. Mas olha o que eu tenho aqui. Eu tenho o verbo dissilábico. E a pronúncia dele faz com que a gente entenda que a segunda sílaba seja tônica. Control, não é control, control. Por causa disso, também é consoante e vogal. Consoante a gente dobra aqui, controlling. Um exemplo que contrasta com isso é a ideia de open. Olha aqui, eu também tenho o verbo dissilábico, mas nesse caso, o que é ou qual é a sílaba tônica é justamente o O, open. Portanto, a gente só acrescenta o ing só para a gente passar com isso. Então, agora a gente vai ver alguns advérbios, algumas palavras que marcam o uso do present continuous. Vamos praticar a pronúncia? Todo mundo comigo?
Right now. Poderia ser simplesmente now. At the moment. Today. This week. Tomorrow. Vamos dar uma paradinha para eu arrumar aqui. Então, por hoje é só. Falou, galera!